Amém. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Semana meditamos sobre esse momento da ceia. Deixa eu achar a mensagem aqui, se eu não achar eu prego assim mesmo. E hoje de manhã nós ministramos lá em Pinheiral, exatamente, mas não vai sair igual, o que nós preparamos aqui para essa noite. Mas quando meditamos nas duas ordenanças bíblicas para a igreja, e eu não sei se você faz igual a mim, a gente tem que meditar sobre essas ordenanças, que são duas, não tem mais, não adianta inventar moda porque não vai achar, mas é o batismo e a ceia do nosso Senhor. E é interessante, a primeira coisa que você observa com muita simplicidade e objetividade. Algo é pessoal, individual, que é para a nossa salvação, que é o nosso batismo, de que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que somos pecadores e merecedores dessa graça, mas Ele morreu por mim e por você. Então no batismo é algo público, mostrando para todos os que são do meu círculo de amizade, familiar, sociedade, que eu fui introjetado no corpo de Cristo. A partir desse momento, então, tem a outra ordenança, que já não é mais algo que você participa individualmente, egoisticamente, é algo coletivo. É algo familiar, e é isso que eu quero mostrar para você, como é importante a ceia do Senhor, para a nossa cura, para a cura da igreja, para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa salvação. Nós precisamos cear, mas não de uma maneira mística, de que o pão vai transformar em carne, o vinho em sangue, e se eu fizer isso individualmente, numa introspecção, que é realmente algo introspectivo, que você pensa na sua condição, examine-se, portanto, homem, mas isso não tem que ficar de uma maneira individual. Nós temos que olhar para o corpo, e o corpo é a família de Deus. E em memória de quem que nós fazemos isso? É um memorial do corpo e do sangue de Jesus, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas quando acontece isso, nos tornamos uma família. Amém? Agora, Jesus não chegou num evento assim e falou assim: meus discípulos, é o seguinte, eu quero que vocês preparem uns pães lá, sem fermento, tem um cordeiro que vocês vão arrumar e eu vou instituir um negócio novo aí, para a turma ver que essa religião é diferente. Foi nada disso. Exatamente, ele pega o tipo que é o seu sacrifício, representado ou tipificado, né? Simbolizado, ou é a sombra do seu sacrifício, que é o cordeiro pascal, que é imolado. É a Páscoa dos judeus. E ele pega todos esses símbolos e fala: agora fazer isso em memória de mim. Eu imagino que aqueles discípulos não entenderem é nada. Tomai, comei, isso aqui é o meu corpo aqui partido por vós. Ele ainda não tinha ido à cruz. Agora esse vinho aqui que vocês vão tomar, esse é o vinho da nova aliança. Aí eles devem ter pensado: que negócio é esse, rapaz? Nós estamos comemorando uma Páscoa, da nossa libertação do Egito, algo tremendo. E eu quero que você entre nessa viagem da ceia, para você passar a valorizar esse momento. Tudo bem que tem gente que só vem no dia da ceia. Se é você, não fique chateado comigo, mas não leve isso muito para o lado místico, porque quem é que participa da ceia? Quem está em comunhão. Opa, se é para estar em comunhão, já não é sozinho. Hoje nós temos aqueles cristãos que vivem nos seus lares e não precisam mais da igreja. Eu não consigo entender
um corpo todo partido, um dedo num canto, o pé no outro, o nariz, né? Não tem como. É igual um jantar e cada um janta no seu cantinho, né? Vou jantar no banheiro. Bom, mas o banheiro não é muito legal. Não, mas eu não quero ninguém perto de mim. Eu vou jantar no quarto, não existe. E você vai perceber que a ceia, ela é familiar. Porque Jesus é o primogênito. O Filho unigênito de Deus se torna o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer? Uma família. Quando Deus estabeleceu o Jardim do Éden, colocou um lugar, está lembrado? Entre toda a construção, o projeto de Deus da terra, Ele separa um lugar, que é o Jardim do Éden. Então, Deus gosta de lugar bonito, de um jardim. Imagina, quando se fala em jardim, né, logo pensa naquele jardim, né? Rapaz, o jardim lá, da rainha tal, né? Do jardim da Babilônia. Por quê? O jardim babilônico deve ser muito bonito, né? Até hoje, né? Se comenta. Então, Deus falou, vou fazer um jardim. Vou colocar aqui uma família. E nessa família eu vou lá ter uma comunhão, ter um relacionamento com eles. Deus quer um lugar. Jesus falou, eu estou indo, mas vou preparar um lugar. Eu quero estar junto com vocês num lugar. Para quê? Para ter comunhão. Aonde nós estamos? Num lugar. O que tem nesse lugar? Uma mesa. Mas não devia ser muito assim não. Naquela época, nem era aquela mesa que você costuma ver, né? Nos filmes, no quadro. Era um negócio meio no chão. Mas ali estavam debruçados sobre uma mesa, um lugar separado. Então, abra sua Bíblia para você começar a viajar. E você vai falar assim, agora eu entendo o que é a ceia do Senhor. Amém? Lá em Êxodo capítulo 12, é o primeiro texto que eu quero que você entenda que Jesus não pegou algo assim no espaço, ou de uma criatividade tremenda, mas Ele mesmo já tinha instituído essa sombra maravilhosa da nossa libertação. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E isso aconteceu com mão poderosa. Amém? Êxodo capítulo 12, eu não sei se está projetado aí, tá? Então não está. Mas eu vou ler, vocês vão acompanhar. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Mudei depois de muitos séculos de vida sobre a terra. Eu creio que é mais interessante essa versão, né? Eu tenho uma Bíblia lá que se eu não me engano, desde 99. Eu falei, não, mas eu vou mudar, né? É bom às vezes a gente mudar um pouquinho. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolham e peguem cordeiros, capítulo 12 de Êxodo, versículo 21. Escolham e peguem cordeiros. Jesus não é os cordeiros, Jesus é o Cordeiro. João Batista falou, este é o Cordeiro de Deus. Mas aqui eram muitos cordeiros. Você vai entender por quê. Para as famílias de vocês. E matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marque a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará, Pessach. A outra palavra que virá depois dessa vai ser Pessach, Páscoa, pular, saltar. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês
e para os seus filhos para sempre. Por isso que Jesus estava comemorando a Páscoa, porque ele era um judeu, um israelita. Portanto, guardem isso. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observe este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Páscoa. O anjo da morte pulou a casa que estava marcada com sangue. Então foram livres da morte, do anjo destruidor que passou pelo Egito. Então, quando eles comemoravam aquela Páscoa que foi instituída, eles lembravam: o Senhor livrou. E quando o filho de vocês perguntou: papai, mamãe, o que é isso aqui? Meu filho, que eu quando era criança, pastor Salomão, eu sempre queria tomar um vinhozinho da ceia e comer um pão, mas meu pai não deixava. Não, filho, isso é para quando você... Eu não entendi aquilo. Eu falei: poxa, não custa nada, né, comer um pãozinho e tal, um vinho. Mas é uma grande oportunidade, é um testemunho. Filho, você sabe o que é isso aqui? Esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus, que pelas suas pisaduras aqui na terra o Verbo se fez carne, se humilhou, se esvaziou, viveu entre nós, tabernaculou conosco, sofreu, foi até a morte, morte de cruz. A sua carne foi rasgada, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, bateram na cabeça dele. Não era espinhozinho pequenininho, não, era espinhão mesmo, grandão. E depois pregaram ele na cruz, o sangue dele foi derramado. Esse vinho simboliza isso. Nós fazemos isso em memória dele e fazemos uma comemoração familiar. Agora abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Está projetando aí? Tá, não? Lucas 22. Vamos passeando, que vai dar tempo. Nós vamos passear pela palavra e você vai entender como esse momento restaura e cura, fortalece a nossa vida em comunidade. Capítulo 22 de Lucas. Acharam? Amém? Aí, a partir do versículo 7, chegando o dia da festa dos pães sem fermento. Expliquei isso lá em Pinheiral também. Sem fermento, sem pecado, santificação. Levedura é símbolo de pecado, né? De algo que está contaminado pelo pecado. Então, 7 dias vocês vão comer pão sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Jesus não foi fazer um evento sozinho, né? Ó, é só para mim, faz lá, prepara para mim um cordeirinho, separa uma salinha para mim, né? E tal, nada disso. Nós vamos comer juntos. Mas prepare a Páscoa num lugar. Você vai ver que tem um lugar. E eles lhe perguntaram: onde, Senhor, quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, né? Eu até expliquei isso lá. Não era tão comum um homem ficar carregando cântaro de água. Normalmente era a mulher, era um serviço mais da mulher, né? Mas sigam esse homem.
até a casa em que ele entrar. Até porque se tivesse um monte de homem carregando cântaro de água, nem rapaz, qual que a gente segue aí? Não, segue aquele lá. Não, esse aqui. Ô João, decide aí, rapaz, onde nós vamos? Então, era algo um tanto incomum, mas Jesus já sabia. Jesus não é só homem, gente. Ele também é Deus. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão. Então, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Eles lhes mostrarão um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Aí depois aqui vem a revelação do traidor. Algo interessantíssimo. Eles foram participar de uma comemoração familiar. Está lembrado? Eles também foram lá, arrumaram o pão, o vinho e o cordeiro. Tinha que ter o cordeiro, né? Senão não era Páscoa. O cordeiro assado, que tipificava Jesus. Jesus fala: agora vocês vão entender isso aqui. Agora eu não sei se vocês vão entender não, mas nós vamos fazer aqui um... Presta atenção numa coisa interessante aqui. Eram cordeiros de cada família. Jesus é o cordeiro pascal de uma única família, que é a igreja. Nós só somos igreja por causa desse cordeiro. Nós só praticamos a ceia porque fazemos parte dessa família. O estrangeiro não podia fazer parte, a não ser se ele fizesse lá, né? Tal, mas vamos deixar essa parte, que não é a questão hoje à noite. Mas você só faz parte dessa família e participa dela por causa do cordeiro. Um cordeiro para cada família. Precisa de mais? Não. Porque Jesus é o supremo sacrifício. Se você ler Hebreus, você vai entender isso. Porque somente Ele pôde se apresentar diante de Deus, porque de lá Ele veio. Ele pagou o preço por nós. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala isso. Tem o templo, né, de Salomão, não é o seu, mas lá em São Paulo, daqui a pouco a turma quer levar lá uns cordeirinhos. Pô, dá para matar aí para pagar meus pecados? Eu falei: não, irmão, já era. Essa época aí já passou. Passou, irmão. Mas essa mesa, ela simboliza a mesa do cordeiro que foi morto. Em memória dele, somos um. Agora, interessante. Isso aqui é que é interessante. Mas para quê? Não precisava só lá o sangue, a gente falar que Jesus morreu, a gente precisa estar numa mesa. Eu falei: mas nós somos um. Né? Quando perguntar: que negócio é esse que vocês fazem aí? Você pode até contar. Mas algo interessante na mesa, nessa comemoração, era familiar. Aí eu até brinquei lá com os casais: você come bem quando a sua esposa e você estão meio aborrecido, chateado? Você come bem do lado dela, de frente para ela, olhando para ela? Será que a comida desce redondinha? Né? Não é aquela cerveja, né, não é aquela não, mas não desce não. Fica ruim você se alimentar, participar de uma mesa, de um jantar.
A mulher vai fazer a mesa, vai arrumar, falar, nossa, já vem lá o Salomão, brigou comigo hoje, né? Aí, não, mas porque você está do lado de cá, Então, o que acontece? A gente não vai se alimentar bem. O ideal é a gente estar certinho, em comunhão. É o momento que você faz uma reflexão. E você vai entender isso aqui na carta de Paulo aos Coríntios. A igreja cheia de poder de Deus, cheia de unção de Deus, cheia de dom espiritual. Rapaz, essa igreja é do fogo, né? Rapaz, eu queria estar nessa igreja aí, hein? Nossa, tem tudo que é dom, meu irmão. Você tem que ver. O fogo cai, mas quando a ceia começa, meu irmão, tem gente que bebe até cair, o outro que come, que não deixa para o outro. E tem que se examinar. Não está discernindo o corpo, não está entendendo que corpo é esse, que é o corpo de Jesus. Somos nós, fazemos parte dessa mesa. Então, abra sua Bíblia agora, que a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque se a gente não entender isso, a gente não é curado. Se a gente não pede perdão para o irmão, a gente não é curado, a gente não cresce. Aqui não é lugar de uma participação individual. O que eu falei? Individual é o batismo, né? A salvação não é coletiva, vai salvar todo esse povão aqui, está tudo salvo. Calma, você foi salvo, você é batizado, entendeu? É individual, mas aqui é coletivo. E aqui serve para cura, para tratar, para que a igreja ela cresça. Uma vez o pastor Álvaro Trindade, falecido Álvaro Trindade, ele falou assim: fala para o câncer que o tempo é um santo remédio e fica lá quietinho, faz nada não. Quando for abrir não tem mais nada. Fala assim, pode fechar em terra, porque ele vai comer tudo, não é verdade? Então, quando a gente não trata, a gente adoece. Quando a gente não trata, a igreja não cresce. Quando a gente não trata, não tem as manifestações de Deus, porque o amor de Deus, a graça de Deus, a família de Deus, ela foi gerada em Cristo para crescer. Aquela mesma ordem que Deus deu para Adão e Eva, ide, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa família, ela não é para ser estéril, é para que ela seja dinâmica, numa vida familiar, onde surgem os pais, as mães, os avós. Paulo falava, meu filho, na fé, Timóteo é meu filho, né? Então ele enxergava essa relação de paternidade, não a paternidade celestial, mas a paternidade do discipulado, do cuidado, do mais velho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Rapaz, agora o negócio vai ficando mais estreito, né? Você fala, que comemoração linda essa da ceia, que coisa maravilhosa, que coisa, é a minha libertação. Mas é a libertação que, se você entender lá, quando Jesus fala, Pai, como eu e tu, nós somos um, que eles também sejam um. Então, essa é a mesa da comunhão, essa é a mesa da unidade, essa é a mesa do perdão, essa é a mesa da reconciliação, que nós falamos, Senhor, em memória do Senhor, nós somos um. Então, o individual passa a ter uma coletividade. E é interessante isso, porque no passado, quando Deus agia através dos homens, ele agia de maneira muito individual. Vocês nunca perceberam isso na Bíblia, não? O Espírito de Deus sobre Davi, Noé, Abraão,
E falar de Abraão é interessante, né? Em ti serão benditas as famílias. Esse negócio de família é um negócio de Deus, né? É um projeto bacana. Aí, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Elias, Eliseu, os profetas, tudo de maneira individual para o coletivo. Já perceberam isso? Mas quando chega na nova aliança, derramarei sobre vós o meu espírito. Aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. A igreja, ela não é para trabalhar de maneira individual. Isso é coisa da antiga aliança. A nova aliança faz de nós uma família. E o Espírito de Deus trabalha sobre essa família. E essa família é tratada pelo Espírito de Deus para que ela multiplique. O propósito de Deus não mudou. Por quê? Se Adão e Eva se multiplicassem sem pecar, chegaríamos até nós, estaríamos aqui o quê? Em comunhão com Deus. Estou falando hipoteticamente. Vamos ver se, olha, pensa bem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se tivesse cumprido bonitinho, multiplicado e não tivesse errado, chegaríamos até nós num grande jardim do Éden e Deus estaria conosco todos os dias. Já perceberam isso? Vocês nunca pensaram voltar atrás e rebobinar a fita? Mas beleza, fica tranquilo, porque o que era corruptível vai ressuscitar incorruptível. Não é verdade? Então essa família aqui, que é corruptível, passiva de pecado, a gente erra com o outro, tem ciúme, tem inveja, tem fofoca. Você está pensando o quê? Que você se converteu e não é mais pecador? Então eu falo que é a mesa da cura. Senhor, poxa, o Senhor me libertou, o Senhor me livrou, o Senhor me arrancou do império das trevas, o Senhor me tirou de lá com mão forte, me arrancou das garras do inferno e do diabo. Não tem mais domínio sobre nós o pecado, é o que fala o apóstolo Paulo. Nós somos livres. Ué, bom, se eu sou livre para não pecar, mas também sou livre para pecar. Ninguém entende, não existe um muro, viu, gente? Quando ele se torna igreja, não existe um muro que fala, ó, daqui você nunca mais passa. Não tem, porque nós somos livres. A grande vantagem é que eu posso não pecar, mas também posso pecar. Mas o que está do outro lado do muro não tem essa possibilidade. Então a liberdade nossa é muito mais abrangente. Nós podemos decidir, eu quero seguir pelo caminho da justiça. Por isso que diante de nós sempre tem 2 caminhos, né? Agora o prisioneiro não tem essa possibilidade, certo? Mas nós que nos convertemos, olha, você pode não pecar, mas também pode pecar. Você pode tomar decisões erradas na sua vida. Então, vamos lá para a gente não passar muito do tempo. Então, eu falei 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo, nessa orientação, essa igreja maravilhosa, né? Orienta sobre os dons do Espírito, a unidade da igreja e tal, mas vamos lá. Mas nisto que agora, versículo 17 do capítulo 11, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Eu penso, pastor Salomão, que eu creio que a nossa ceia ficou assim com menos quantidade de pão e de vinho, para evitar isso aqui, né? Porque devia ser interessante, né? Aquele monte de pão, gente, para comer
Cara, não tinha pão para todo mundo, né? Mas tinha uma que come direitinho. E a turma ficar embriagada, eu falei, gente, não tinha então um cálicezinho assim não, rapaz, devia ser uns cálices mesmo, né? Já pensaram nisso? Gente, era uma refeição, né? Era uma refeição, mas tinha uma turma que chegava primeiro e ninguém tá, acho que eu vi primeiro e vamos que vamos, né? Mas Paulo está orientando, e que você percebe aqui nesses versículos. O que você percebe? Gente, tinha que olhar para o lado. Hã? Tem posição, é verdade, tem a posição social. Por quê? Alguém tinha que olhar para o lado. Rapaz, você comeu não? Ih, cara, não sobrou não, hein? Deixa para a próxima, né? Ele tinha que olhar para o lado. Tinha gente que ceava e tinha gente que não ceava, gente. Que negócio é esse? Mas o que mostra? Um corpo, um povo, uma família, mas tinha gente que não olhava para o lado, né? Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, né? E esse pão aqui era o pão sem fermento, né? E tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Não foi pedaço dele que arrancou não, foi o pão, viu gente? Rasgou lá, aquele pão sem fermento, igual uma folha de papel mesmo, de papelão, rasgou, toma aí, está vendo isso aí? Eu acho que é nessa hora que ele, né, os discípulos, o que aconteceu aí que eu não estou entendendo, né? Aí Paulo está explicando. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Autoexame. Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me para caminhos de justiça, veredas de verdade, para a Tua palavra. O que Deus quer é que nós entregamos o coração para Ele, para que Ele possa falar conosco. Olha, esse cantinho seu aqui precisa melhorar. Esse cantinho seu aqui tem alguma mágoa. Você precisa pedir perdão hoje por isso. Essa semana a sua não foi muito boa, não. Esse dia não foi bom. É um momento que a gente olha para nós. Também olha para o lado. Será que eu fiz alguma coisa com o irmão ali? Ele não está olhando muito legal para mim hoje, não. Irmão, você deu uma palavra para mim que machucou meu coração. Sabe quem vai machucar o nosso coração? É quem você conhece. É quem mais machuca o nosso coração? Nossos familiares. Não é verdade? Quanto mais próximo o vínculo. Você imagina Pedro, que era chegadão de Jesus, quando ele cai em si, né? Eu preguei aqui uma vez sobre Pedro. Rapaz, aquilo deve ter dado uma machucada no coração de Jesus, né? Que Jesus lembrou, quando for lá, fala com Pedro. Então, quanto mais íntimo, mais profundo é o machucado, mais profundo afeta a nossa alma, mais tempo perdura isso. Aí nesse momento você fala: é hora de eu me reconciliar, de pedir perdão, não é? Onde eu estava aí, gente? Perdi. Sim, 24.
24, vamos para o 25, né? Do mesmo modo e tal, da nova. Então, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente. Examinar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Engraçado que aqui ele não fala corpo e sangue, ele fala só corpo. Alguns comentaristas bíblicos, né, falam que pode ser realmente o corpo de Cristo, o corpo. E outros, o corpo que é a igreja. Eu vou mais por essa linha. Será que a gente discerne o corpo de Jesus? Será que eu valorizo o meu irmão sabendo que Jesus pagou um alto preço por você? Né? Que mesmo você sendo bonitão, mais bonito do que eu, né, eu não vou ficar com inveja, né? Então, gente, será que eu estou discernindo quem é você, meu irmão? Você é a menina dos olhos de Deus. O sangue que pagou por você, que comprou você, não é maior do que o sangue que me comprou. O dom que você tem não é maior do que o dom que eu tenho, porque nós somos corpo. Não é verdade? Quando Paulo começa a falar sobre corpo de Jesus, que é a igreja e os seus membros, e todo membro tem valor, você não pega um pedaço do seu corpo e você corta e fala, esse dedinho meu sempre me atrapalhou, rapaz, a unha sempre encravada, você arranca o dedo ou trata da unha? Ah, você arranca o dedo, é melhor, né? Mas eu lembrava, Genardo, quando minha mãe, né, naquela época, quando o dente ia ficando ruim, né, arranca, para não dar cárie, né? Quanta gente perdeu o dente nessa época, né? Tem um monte de banguela aí, com dentadura, tá vendo, não presta, isso dá cárie. Você arranca o dente porque dá cárie, hoje em dia? Hoje tem tratamentos preventivos, né? Meus filhos fizeram lá quando tinha, muito bom aquele posto lá, né? Na 33 lá, tá? Aprende a escovar. Nem dente a gente quer perder. Mas na época minha mãe, não, tem que arrancar, apesar que minha mãe não fez assim não, né? Até que ela me ajudou, né? Mas tem um monte de dente escariado aqui, escariado, né? Escariado. Então o que acontece? Você não quer perder o seu dente. Você quer perder um membro do corpo? E o irmão saiu, deixa embora. Vai embora, a minha perturba pra caramba. Jesus faz isso com a gente? Não, fala a verdade, Jesus faz. Já pensou em Jesus chutasse? Jesus vai chutar todos os pecadores da igreja. Já era, os pecadores não vai sobrar ninguém, ué. Ainda Paulo fala assim, eu sou o pior. Ah, não, vai chegar o dia, vai ter o joio e o trigo, né? Apartai de mim, vai para o lado esquerdo. Então, irmãos, presta atenção, será que a gente discerniu o corpo de Jesus? Ô irmão, eu sou um contigo. Esse é o sangue da nova aliança, que fez com que eu me tornasse um, somos um. E sabe onde que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus? É na palavra dele. Quando o mundo vê que nós somos um. Então, mesa, unidade, perdão, reconciliação. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Como fala o apóstolo Paulo. Nós temos esse ministério, não só entre nós, mas de trazer outros para a reconciliação com Deus. É o ministério da igreja. A gente muitas vezes não entende esse ministério, porque 2 Coríntios 5,18, agora estou com um universitário bom aqui. Então, vamos caminhar mais um pouquinho para a gente encerrar. Precisamos discernir o corpo. Por quê? Se a gente não discernir, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós não viemos para julgar o mundo, nem Jesus veio para julgar, o dia virá, ele veio para salvar.
veio para morrer pelos nossos pecados, e nós não podemos também ser juízes do mundo. Somos anunciadores de boas novas, somos aqueles que anunciamos a palavra de Deus, e nós não queremos que o corpo tenha doentes, fracos, aqueles que estão dormindo espiritualmente, ou até já dormiram porque morreram, mas eu creio que esse sono aqui pode ser um sono espiritual, pode ser a dormida do meu ministério, do meu chamado, daquilo que Deus tem para mim, que o inferno não quer que eu desenvolva na igreja, porque um corpo saudável é um corpo pronto para fazer o que tiver à mão para fazer, com todas as suas forças. Tudo que vier à mão, faça com todas as suas forças. E Deus trabalha no individual, mas também no coletivo, porque Ele chama ali os discípulos, e a igreja é onde Ele opera, nela e através dela. Amém? Aí aqui, para a gente fechar, como isso é importante, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: aqui está falando sobre uma comunidade, né? Você percebe isso, né? Uma orientação, a partir do versículo 13, se alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Já percebeu aqui o plural? E a coletividade, e a unidade, e a preocupação de um com o outro, né? Chame os presbíteros, nem falou chame o presbítero, chame o apóstolo, chame o diácono, chame os presbíteros. Há alguém entre vós, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Unidade, coletividade, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quer uma igreja saudável? É uma igreja que não olha de uma maneira individual. Esse momento, eu começo a enxergar que é um momento em que a gente olha para nós, olha para o lado, olha para o corpo, valoriza cada um membro desse corpo, porque é importante. Não se sinta menosprezado, mas eu queria tanto aquele dom ali. Não, a igreja não é para isso. A igreja é assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Igreja é isso. E deixa eu fechar com mais um texto aqui, para a gente entender aqui, se examinar, participar do pão, participar do vinho. Lá em Mateus capítulo 5, overdose de ceia hoje, né? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é interessante, que é o ensino a respeito da ira, o versículo 21. Rapaz, é interessante que tudo que eu li foi para a igreja, hein, pastor? Não foi para o barzinho, para o mercado da esquina, para o shopping center, para o clube da Luluzinha.
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matem. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ih, piorou, hein? Antes tinha que matar mesmo, né? Agora nem precisa matar, né? A graça é muito mais profunda, né? Eu falo que a graça é o santo dos santos, né? E a lei é só no átrio. Estará sujeito a julgamento, e quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Eu até pensei, será que esse aqui é o tribunal de Cristo, hein? E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Negócio ficou estreito para nós, né? Alguém fala assim, e a lei era muito pesada, né? Eu falei, rapaz, você não conheceu a graça. A lei é pesada? A graça, ela arranca das tábuas de pedra aquela lei e inscreve num coração de carne, coloca em nós o Espírito Santo e fala, e aí? Vem e segue-me. Aquele que não deixar pai, mãe, eu fico pensando assim, aquele que não deixar as coisas que mais tem arraigado na sua alma e no seu corpo, não pode ser meu discípulo, não. Aquele que não deixar, o quanto nós amamos Jesus. Eu me questiono nesse ponto. Senhor, será que eu te amo mesmo? Será que eu amo a tua igreja mesmo? Será que eu estou disposto a tomar bico na canela? Será que eu estou disposto a ser traído? Será que eu estou disposto a pagar um preço? Não um preço de salvação, tá, gente? Porque o reino de Deus é conquistado com força, com esforço, com poder. Não é a salvação, mas é o reino. A conta é alta, porque negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se prega o evangelho hoje muito tranquilo, muito fácil. Seguir a Jesus é um caminho estreito, mas eu não largo esse caminho por nada, porque eu sei aonde Ele vai me levar. Aí você entende o apóstolo Paulo, olha, que eu pregando a outros, não seja eu desqualificado, esmurro a minha carne, mas eu não abro mão, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Amados, o final é muito melhor do que o que nós vivemos aqui. Mas às vezes nós sofremos aqui, pagamos um preço aqui, porque eu não abro mão por Jesus. Os discípulos pagaram. O último apóstolo a morrer foi João, e lá em Patmos ele recebe uma revelação tremenda. Como creio também com o apóstolo Paulo, que ele chega ao ponto de falar, estou pronto para ser entregue como oferta. Ai, Senhor, não é fácil não, mas não posso abrir mão. Se eu não falo as verdades de Deus para vocês, o dia da tribulação vocês vão abrir mão. Eu falei, não abro mão não. Talvez não da grande tribulação, mas no princípio das dores, né? Mas, rapaz, o negócio fedeu, hein? Pegou, hein? Tá cheiro de enxofre. A coisa tá feia. Os demônios se levantaram. Eu não abro mão de Jesus. Irmãos, vocês pensam que nesses séculos, alguns séculos atrás, ou até nem séculos, não teve gente morta na China, na Rússia? Não tem gente sendo morta lá, naqueles países lá muçulmanos? Nós somos privilegiados, não é verdade? Mas eu não posso pregar o evangelho que fala, não, está tudo tranquilo, melzinho na chupeta.
agora só vitória. Vai ter luta, viu? Mas não abra mão de Jesus. Não posso baratear o Evangelho. Não posso diminuir o Evangelho. Viu? Você vai ter luta. A gente fala assim, a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas às vezes vai ter dia que você fala, ih, rapaz, mas a vitória já é nossa, porque nós olhamos para o final. Aí aqui é um texto da Nova Aliança, viu? E quem está falando? Portanto, versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Olha, todo escrito de dívida que havia contra nós foi lá na cruz do Calvário, cravado lá. Não deixe Satanás impedir o seu ministério, a sua vida de comunhão com Ele, com a igreja. Por isso que não existe, irmãos, não existe essa possibilidade de alguém pertencer ao corpo sem estar no corpo, porque senão não tem como participar, gente. Esse é o grande motivo de Deus, ali estabelecer a ceia. É momento de reconciliação, de perdão, de introspecção, mas na coletividade, na família. Deus tem família, somos nós, somos a família de Deus. Desde o começo, o que Deus quer é uma família. Você pega a história e você fala, não tem jeito. Ele separa lá, Abraão, vem você, mas vem a família. Separa Isaac, vem você, vem a família. Separa Noé, a família. E você vai ver o tempo todo. Não é verdade? E essa família se multiplica. Aí leva depois uma família para o Egito. O Egito tipifica o quê? O mundo. Vai mais ou menos 70. Depois de 430 anos aproximadamente, sai de lá uma grande família, chamada de nação, a nação de Israel. E nós estamos aonde, irmãos? O Egito tipifica o mundo. E a família de Deus que está no mundo? Somos nós. E Ele vem nos buscar, porque Ele já tem um lugar. E nós vamos participar de quê? Das bodas do Cordeiro. O que é que nós fazemos aqui? Estamos treinando. Treinando a adorar, treinando cear, treinando ter comunhão para uma eternidade. Se nós pensarmos apenas nesse mundo, nós somos infelizes. Olhe para frente, olhe para o alto, olhe para aquilo que Deus tem para você. Amém? Fique de pé. Eu não sei se você magoou algum irmão, eu não sei o que você fez de errado, nem quero saber, a não ser se foi comigo, tá? Alguma coisa aí, vem falar comigo. Mas, creio que não, né? Eu tomar lá para Pinheiral, mas é o momento de nós participarmos do pão e do vinho. Amém? Eu quero, nesse momento, pedir o pastor Salomão
para estar consagrando esse pão que não vai se transformar na carne de Jesus, esse vinho que não vai se transformar no sangue de Jesus, mas são elementos que nós trazemos em memória o Senhor, o pão que simboliza, né, o seu corpo, que foi moído, machucado, essas pisaduras pelas quais nos sarou, se humilhou, se esvaziou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? E o vinho, que simboliza o sangue da nova aliança, a promessa realizada em Cristo: eis que estabelecerei convosco uma nova aliança. E nós participamos desse memorial agora, no nome de Jesus. Amém? Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus de poder, Deus de glórias, consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, o pão e o vinho, que simboliza, Senhor, o corpo do Senhor Jesus, que foi triturado, que foi judiado, e também o vinho que simboliza o Teu sangue, que foi derramado, Pai. Consagramos a Ti porque cremos que ao cearmos em comunhão com os irmãos, estamos recebendo uma bênção do Senhor, uma unção que é derramada sobre esses elementos agora pelo Senhor, para que possamos ter um mês de caminhada na Tua presença, dentro da Tua vontade, Senhor, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Tenha piedade, Senhor, e misericórdia daqueles que ainda não entendem e não conhecem o Senhor, mas usa a Tua igreja para que possamos anunciar as boas novas, Senhor. Dá-nos força, coragem, sabedoria e obediência ao Senhor, para que façamos com um coração alegre, através da orientação do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.